Meus amigos, eu quero pensar no programa de hoje e em talvez um ou dois outros programas no mesmo tema. Eu quero pensar na pessoa de Deus e o país chamado Brasil, ou o país chamado Brasil e a pessoa de Deus. Estive lendo há dias um sermão preparado por um pastor do estado da Bahia sobre a pessoa de Deus, e ele considera coisas que eu trato no estudo que fiz no meu livro O Judeu Chamado Abraão, mas coisas que me despertaram enorme preocupação. Diz assim este texto de Isaías, capítulo 1, e nós vamos passar neste livro de Isaías em algumas das mensagens. Diz assim: o vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas, algumas pelo fogo, a vossa terra na mão de estranhos que a devoram. Em vossa presença está devastada, está sobre a ação de uma pilhagem de estranhos. É a terra deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal. É como se fosse uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos semelhantes. É a visão do profeta Isaías. E nós ouvimos falar de seca do Nordeste, de fome do Nordeste, nós ouvimos falar de indústria da seca, nós ouvimos falar de corrupção aqui e ali e além, e quase que nos dá de alguma forma um desânimo coletivo. Diz aqui o profeta Isaías: de que me serve a mim, diz o Senhor Deus, os vossos sacrifícios em multidão? Estou farto de holocaustos. Não continueis a trazer estas ofertas vãs. Parece até a situação brasileira. É romaria para aqui, é romaria para lá, é incenso para aqui, é incenso para lá. Mas na realidade, nós estamos cada dia mais distantes de Deus. Hoje está sendo vivida uma hora que um travesti disse outro dia num programa, disse: eu me sinto famoso. Mas Deus não tem este plano para este país chamado Brasil. E agora eu mostro o outro lado. Falei no Seminário do Sul do Brasil aos alunos numa capela de terça-feira à noite, e aquela capela lotada, e fui convidado a falar na semana seguinte de novo ao Seminário do Sul do Brasil, na capela de manhã, e de novo podia se sentir o Espírito de Deus de maneira presente, atuante e alegre. A cruzada do Rio Grande do Sul ficará na minha memória como a cruzada maravilhosa. Não apenas no estádio Tesourinha, mas nas igrejas em particular e no Colégio Batista mais particular ainda. O povo brasileiro é o povo que quer ouvir falar de Deus. Esteve conosco lá no Tesourinha um vereador muito conhecido no Rio Grande do Sul, e veio uma noite e voltou na noite seguinte trouxe a esposa, e depois do trabalho a esposa disse: eu quero conhecer mais a respeito desta obra dos batistas. Nós estamos num país com grandes oportunidades. Você que é brasileiro, não desanime, olhe para Deus, procure a solução aos pés do Senhor. Aqui na cruzada de Taquara não havia como acomodar o povo dentro do salão de culto, porque superlotou. E então fizeram ao ar livre.
E quando eu estou encaminhando para terminar a mensagem, começa a chover e sai uma distinta dama lá do auditório, traz um guarda-chuva para me cobrir a cabeça. Eu disse: eu não preciso de guarda-chuva, eu quero que aqueles que aceitam a Jesus saiam na chuva mesmo e venham aceitar Jesus. E começou a vir o povo dizendo que quer o domínio de Deus. Mas o profeta Isaías, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. E quando nós ouvimos para certos tipos de liderança no Brasil, nós quase que encontramos um símile aqui. É a tendência de quem assume um cargo para enriquecer-se imediatamente, para dominar imediatamente, para patrocinar os interesses pessoais, esquecendo o bem do país e a necessidade do povo. Vimos outro dia de um feijão que foi doado para ser distribuído com pessoas carentes e que apareceu nas feiras sendo vendido. É a falta do temor de Deus. É o desrespeito a Deus. Então eu quero, neste primeiro estudo, neste livro de Isaías, eu quero que aconteça isto que diz o profeta: lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade, cessai de fazer o bem, o mal, e aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, e então vinde, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados são como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão alvos como a neve. Deus quer levantar as pragas brasileiras, e nós não precisamos esperar que cada um faça. Nós queremos que você faça, que a sua esposa faça, que você que vê, faça, e tome agora um compromisso. Senhor Deus, eu quero me filiar aos que te amam, e eu quero te servir. Será o início da cura desta nação, começando contigo, continuando comigo, e seguindo em volta, em círculo, por este país maravilhoso chamado Brasil. Deus quer isto. Esta é a sua hora e é a nossa hora. Escreva-me, Pastor Davi, conte comigo. Eu também quero, lado a lado com o Senhor, servir a Deus neste país chamado Brasil. Amém.